Boa noite, gente. Eu queria dizer para vocês que as Crônicas de Nárnia é um conjunto de 7 livros. E eu tive o privilégio de trabalhar em 6 e traduzir um 7º, o 7º volume só, sem saber bem o que eu estava fazendo, como que a gente faz assim. Deus estava me preparando para ser tradutora, fazendo, como são muitas coisas na vida, né? E eu costumo dizer que quem realmente traduziu foram os meus filhos, as crianças. As crianças têm muito a ensinar para a gente. Eu brigava com inglês, brigava com português, a palavra certa, lia para eles. Entenderam? Não, mãe, isso aqui não está claro. Então, sabe, essa avaliação das crianças até chegar ao ponto de comunicar, para mim foi um aprendizado, como Deus faz na vida da gente em todas as áreas. Então, a Deus seja a glória. E então, a gente não sai dessa história e esse cara não volta para casa, não é? Mas, se vocês quiserem, mais uma vez, ouvir a história, como crianças que ouvem contar a história, no nosso círculo de hoje aqui, dos adultos, várias pessoas mencionaram como marca da lembrança do seu pai, da sua casa, as histórias. E Deus nos convida a ouvir a história da vida da gente e do que Deus fez por nós, né? E Jesus contava parábolas, que é uma história. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Vocês notaram que não diz que ele voltou para casa? Ele não falou, voltarei para casa, mas voltarei para o meu pai. Levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, pois vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. O filho perdido. Nós já vimos que a história é de um filho perdido, como a ovelha, como a moeda, o filho perdido.
ele volta para casa com uma consciência, uma confissão e com uma proposta. Não sou digno, não sou mais digno de ser chamado teu filho. O reconhecimento de que ele perdeu tudo. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele tinha um discurso preparado para o encontro para o pai. Mas acho que ele pensava, eu não aguento dizer tudo o que eu falei. Mas eu consigo dizer, eu preciso dizer o meu meia-culpa. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas eu tenho uma proposta. Trata-me como teu empregado. Porque lá entre os porcos ele tinha lembrado não só que ele era filho e que ele tinha um pai, mas que o pai dele era bom, zeloso, generoso com os seus empregados. Essa era a lembrança que ele tinha do pai. Alguém no grupo hoje à tarde contou uma história bastante difícil e concluiu dizendo: mas Deus me deu o melhor pai do mundo. E o pai acolhe o filho que chegou com essa desistência da filiação, ou pelo menos da dignidade da filiação. E ele não deixa, ele interrompe, não deixa o filho fazer a proposta, mas a primeira fala dele é para os seus empregados. Para o filho, é um longo abraço, aquele abraço que a gente pode imaginar, né? Tem uma versão da Bíblia mais antiga que diz: o pai correu para ele, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Um abraço de saudade, de muito tempo, de muita falta, de muita oração, de muito pedido a Deus: traz o meu filho de volta. E ele fala primeiro com os servos, com os empregados. E diz assim, ele diz para os servos, em outras palavras: tratem meu filho como filho. Depressa, tratem o meu filho como filho. Tragam a melhor roupa para vestir o meu filho. Coloquem um anel no dedo dele e ponham calçados nele. Não sei se vocês lembram, quando a gente, aí no quadro, a gente destacou no primeiro, no segundo dia, e a gente vê como esse rapaz volta todo esfarrapado, não é? Ele não volta com a capa bonita, charmosa, mas só com as roupas íntimas rasgadas, os pés calejados, a sandália acabada, um pé descalço, ele volta um trapo. Ele volta sem cabelo. Um trapo de gente. E o pai, na hora, ele traz de volta algumas peças que revelam a dignidade de um filho. A melhor roupa, na tradição, naquela cultura, a roupa, ainda hoje, né, mais ou menos, mas a roupa, ela mostrava, ela refletia
quem era senhor e quem era servo. É outro tipo de roupa. E ele disse para trazer a melhor roupa, roupa de filho. Coloca um anel no seu dedo. Esse anel provavelmente era o anel que trazia o timbre da família. Ele é meu filho. Ele é meu filho. Coloquem calçados nos pés. Naquela cultura, senhores andavam calçados e escravos andavam descalços. Então, o pai diz, vamos vesti-lo como filho e vamos celebrar. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e voltou à vida. Interessante voltar à casa do pai. É voltar à vida. Para o filho que voltou e para o pai que esperou. E a mãe? Na cultura nós falamos na mãe, mas eu fico imaginando o que essa mãe passou. Quanto tempo ela esperou. E a alegria. Aliás, no quadro, que a gente não vai mais explorar, vocês podem ler essa história mais a fundo. Rembrandt, que pintou esse quadro, ele coloca uma figurinha lá no canto, lá atrás, que só prestando muita atenção, a gente vê que tem um rosto. Ele imagina a mãe olhando, assistindo a cena da volta do filho para o pai. Então, nós temos uma segunda volta. É a volta do outro filho. Nós não costumamos falar muito sobre o outro filho, que nessa hora, no meio da festa, volta do campo onde estava trabalhando. O filho responsável, que ficou em casa e, segundo ele mesmo, ele foi responsável, fez tudo direitinho, nunca desobedeceu, fez tudo como devia fazer. Ele volta e, suado, depois de um dia de trabalho, e se depara com o quê? Com uma festa. Com uma festa. Eu disse, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os servos, os escravos, um deles disse assim, olha, o seu irmão voltou para casa. E seu pai está fazendo um baita churrasco. Acho que ele era gaúcho, viu? Porque ele procurou assim, aquele, o melhor. E eu vou fazer um churrasco, o churrasco, com o novilho que foi engordado para uma festa especial. E a reação do filho mais velho, qual é? Eu não acredito. Isso é uma injustiça. Como assim? Quem merece aqui sou eu. Fui eu que fiquei, fui eu que fiz, fui eu que cuidei de tudo, né? Fui eu que fiz tudo. E vocês lembram do da carteira de identidade? Ele puxa o seu currículo vitae e conta tudo o que ele fez. Né? E o que ele diz? Quando o pai vem conversar com ele, insistir para que ele entre para a festa, porque ele se recusa a entrar,
Eu não vou participar dessa palhaçada. Não é assim que a gente diria? Esse irresponsável. Olha, eu vou contar para vocês, é só uma opinião. A Bíblia, a gente sabe, a Bíblia não foi escrita com capítulos, né? Quem trabalha com livros sabe, né, que os capítulos, que as histórias são divididas em capítulos, com títulos e subtítulos, para facilitar a leitura, né? E eu fiquei pensando, eu sempre me perguntei, quem foi que chamou essa história de a volta do filho pródigo e não a volta do filho perdido? Porque a palavra pródigo, ela pressupõe o quê? Dinheiro, recursos. Pródigo significa perdulário, esbanjador. Tem a ver com o dinheiro, com os recursos, com os bens, com aquilo, com as coisas, os valores que ele gastou. Eu tenho a impressão de quem mudou o nome desse rapaz para pródigo foi o irmão dele. Porque o desabafo dele vem todo em cima disso, na hora. Eu faço tudo direitinho, eu cuido bem dos teus bens, eu cuido das tuas propriedades, e aí vem esse teu filho, deixou de ser irmão, vem esse teu filho que esbanjou todos os teus bens com prostitutas. Vem esse perdulário, esse gastador, esse irresponsável. A Bíblia diz que ele gastou irresponsavelmente. E tu matas para ele o bezerro gordo. E os meus direitos? E os meus méritos? Vocês lembram do começo da história? Que a gente falou sobre os méritos, os direitos. Me dá os meus direitos. A história volta ao ponto zero. O outro filho também está reclamando os seus direitos. Só num momento diferente. Mas ele quer os seus direitos. E a resposta do seu pai é muito interessante. Porque ele, com o mesmo carinho com que ele recebeu o filho, maltrapilho, irresponsável, chamando de meu filho, ele se volta para esse outro filho que se autodenomina o escravo do meu pai. Porque ele disse, eu trabalhei todos esses anos, sem desobedecer nenhuma das tuas ordens. Eu trabalhei como teu escravo, cuidando das tuas coisas. E esse homem diz, meu filho, você está sempre comigo. Você está sempre comigo. E tudo o que eu tenho é seu. Eu imagino que ele segurou. Às vezes a gente se segura para não falar mais do que o que se aguenta na hora, não é? E ele deve ter pensado, talvez até ele tenha dito, lembra quando seu irmão, anos atrás, pediu a antecipação da herança, a partilha, que eu dei para vocês dois, toda a minha propriedade. A herança era sua, tanto quanto dele, desde lá. Tudo o que eu tenho é seu.
E eu diria que essa frase tem um sentido duplo até, porque ao mesmo tempo que ele estava dizendo a propriedade é toda sua, ele está dizendo, eu não tenho mais nada, eu dei para vocês tudo. Como se dissesse, eu é que vivo de graça aqui, da tua propriedade, meu filho. Você estava cuidando da sua propriedade, dos seus bens, daquilo que eu já lhe dei. Meu filho, tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Não se trata de justiça, de merecimento. Trata-se de amor. É graça. Já foi falado sobre a graça. Isso é graça. Graça é o que a gente não merece e ganha de graça. E é interessante que essa mesma palavra, me lembrei, as palavras usadas pelo Pai, segundo a história contada por Jesus, tudo que eu tenho é seu. Jesus usa essa mesma expressão quando está se despedindo dos seus discípulos, na oração sacerdotal, em João 17. Quando ele conversa com eles, conta que vai embora, que vai voltar para a casa do Pai. E no capítulo 17, ele ora, ele conversa com o seu Pai. E Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. E ele vai falando sobre como, Jesus vai falando sobre como é que foi o ministério dele longe do Pai. Quando ele veio. E como ele encontrou esses discípulos, ele fala sobre esses discípulos, os mais íntimos, se refere a eles como aqueles que tu me deste. Antes ele tinha falado para eles, eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigos. Porque a gente aprendeu a compartilhar segredos. Tudo que meu pai fala para mim, eu fui falando para vocês, e vocês foram se tornando meus amigos. E aí, ele conversando com o pai, digamos que nessa oração de despedida do pai, ele diz assim, Pai, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Uma das perguntas que apareceu aí foi, nós estamos falando da casa do Pai, do nosso Pai biológico, nossa casa física, da minha família de sangue ou adotiva, mas do meu endereço, da minha identidade, ou nós estamos falando da igreja, da casa do Pai, da comunidade de fé? Gente, as coisas não estão desconectadas. A nossa vida não é uma seçãozinha à parte da nossa relação com Deus e da nossa relação com o mundo, com a nossa família da fé. A nossa vida no mundo, a nossa relação com as pessoas, em casa,
na igreja, no trabalho, na escola, seja onde for, ela reflete, a gente queira ou não, a relação que a gente tem com Deus. Nós podemos viver na igreja como o filho que nunca saiu de casa, que fez tudo direitinho, mas esqueceu de se relacionar com o Pai. E a gente pode cultivar uma espiritualidade na igreja, às vezes em casa, em que o que une a gente a Deus é a carteira de trabalho. O que eu faço, a lista das coisas que eu faço para Deus. Mas não é isso que Deus quer da gente. Ele espera que a gente reconheça o que Ele fez por nós, o que nós fazemos no ministério, na igreja, o que nós fazemos com os outros, deveria ser um reflexo, um reconhecimento. Porque o Pai, porque Deus nos amou, e não para comprar o amor de Deus. Pai, eu trabalhei todos esses anos como teu escravo, cuidando das tuas coisas. E tu não me deste nada, tu não me deste nem um cabrito, tu não me deste nada. Eu fiz por merecer e tu foste injusto comigo. Não é verdade? Confessemos que às vezes a gente pensa assim. É muito mais fácil a gente falar do filho pródigo. E às vezes a gente lembra das nossas histórias em que nós mesmos fomos filho pródigo. Tem um autor australiano que eu gosto muito, o Roland Croucher. Ele tem um livro que me acompanha por anos, eu vou e volto, chamado Águas Calmas, Águas Profundas. E ele diz uma coisa que eu tenho na minha Bíblia para lembrar sempre. Ele se refere aos cristãos tipo cadeira de roda. Ah, não, cadeira de balanço. Cristãos cadeira de balanço, que se mexe o tempo todo, se move o tempo todo, para frente, para trás, sem parar, mas sem sair do lugar. Cristãos que vivem tão ocupados, fazendo coisas para Deus, diz ele, que se esquecem do que Deus fez por eles. Cristãos que vivem tão ocupados, fazendo coisas para Deus, que esquecem aquilo que Deus já fez, que Deus fez por eles. É uma questão de graça e não de méritos. Nossa relação com o Pai, falando agora do Deus eterno, é filiação, é amor. Não é salário. Não é pagamento pelo que nós fazemos para Deus. Deus valoriza aquilo que nós fazemos. Mas a nossa motivação pode virar tudo. E Deus conhece o mais íntimo do nosso coração. Não é? A oração sacerdotal, que nós chamamos de oração sacerdotal, Jesus ora pelos discípulos, ele
ele fala para eles que ele vai embora, fala que eles vão ficar no mundo, não sendo do mundo. Ele diz para Deus: eu não te peço que tire eles do mundo, mas que os livres do mal. E então os envia. Ele diz: Pai, assim como tu me enviaste, eu envio os meus discípulos. A casa do Pai é um lugar de acolhimento, é um lugar de alimento, é um lugar de abraço, mas não é um lugar de acomodação. É um lugar onde a gente é alimentado, abraçado pelo Pai, para ir para o mundo e refletir a cara do Pai. No nosso procedimento. E é o nosso procedimento que vai convencer o mundo de que é bom ter aquele Pai e ir para a casa do Pai. Amem-se uns aos outros pelo seu procedimento. Vocês serão conhecidos, o meu nome será glorificado. Vocês são enviados. É uma segunda saída da casa do Pai. Mas dessa vez, não por rebeldia, mas porque a gente conheceu esse amor, esse cuidado, que nós queremos repartir com outros. Nós somos filhos amados do Pai. E isso nós queremos repartir com outros. Isso vale a pena ser perdulário, ser pródigo. Contar para os outros, repartir com os outros que Deus já fez muito, muito por mim, tudo por mim. E eu não posso dizer: eu trabalhei para ti como escravo, tu não me deste nada. Mas dizer: estou gastando tudo para a glória de Deus, porque Deus me amou. Amém?